desse comportamento que eu fui entendendo. Sacou? Eu não duvido. Não. Você pode ver que, se você for pegar as músicas, por exemplo, você vê que a gente vê que a gente se abre, né? A arte tem essa característica, né? De a gente se entregar, né? A arte, ela faz muito isso com a gente. E a música, então, imagina, né? Tanto que você pode ver que discursos tem música de fundo, né? Que é para tocar você. É para mexer na tua emoção. Então, eu tô te ajudando a entender essas coisas aí. Ok, vamos em frente então. Vamos em frente. Tá. Agora vamos entrar numa parte estranha da explicação. Vamos falar do tempo. Tá? Tá. Veja bem. Vamos fazer um plano, um plano aqui, ó. Você de frente para cá e eu de frente para aí. Nós temos o passado, presente e futuro. Tá. Nós temos um longo passado. Nós temos um longo passado. Tá, mas o teu, 50 anos. Tá? É isso que eu quero te mostrar. Então, assim, nós temos passado, presente e futuro. Então, nós temos um longo passado. Né? Tipo, 13 bilhões de anos, 500 mil anos. Nós temos 2.000 anos atrás, Jesus. Temos 1.500, 1.300. Nós temos a idade do universo, né? O passado. Tá. Mas o teu, 1960. Então, 60 anos. 70 anos. Quase 70. 60. Eu sou de 77. Tô com 60 anos. Então, o teu passado. Não o passado longo, o passado curto, o teu. Perfeito? Tá. Agora daí temos o presente, então. Aqui nós vivemos você aí e você viu que você tem o teu passado. Tá. Só que agora você pode ver que o futuro não tem isso. O futuro não tem o teu limite e nem um limite que nem tem uma perspectiva passada ou um dado concreto. O futuro parece que ele está aberto a não sei quando tempo pode durar. Você vai dizer assim, não, Inácio, nós temos a ideia do apocalipse. Não, mas eu não estou falando do apocalipse porque eu estou falando no sentido de você ver. Ver. Você tem, tipo, luz, concepção do passado aí. Né? Tá, mas o teu, 50 anos. O teu, 50. Ó, só isso. Tá. Agora vamos pro futuro. Futuro. Aí, já não dá para dizer 50. Talvez 10. 1. 3. 15. Viu que não tá firme? Tá. Acompanha o raciocínio. Tá. Agora, nós temos uma prévia do futuro. Nós temos uma prévia. Por exemplo, no futuro vai ter IA. Está tendo. E isso há 5 anos atrás. Então, no futuro vai ter IA. No futuro vai ter Copa do Mundo. Em 2027 tem Copa do Mundo. 2028 tem Copa do Mundo. 2030 tem Copa do Mundo. 2033 tem Copa do Mundo. Tá. Mas e você? Zero. O futuro registrado é do esquema mundo, não o teu. O teu futuro não está garantido no amanhã. Está garantido um futuro. A Copa do Mundo de 2037. Essa está garantida. Mas você se vai estar lá, não sei. Não podemos. Não tem como prever, não podemos, exatamente. Tá. Agora, me diz uma coisa. Por que é tão curto o amanhã para você, que você não sabe muito bem? Você tem uma prévia, mas não é garantido igual ao passado.
O passado teu tá garantido, 50 anos, né? Ninguém tasca. 50 anos sólido ali, ó. O que aconteceu ano passado? Você em 1950 você fez faculdade, se não fosse você casar com aquela ricona, estava fudido, né? Então, viu? Tá registrado. Tá, e o futuro? Então, você não sabe. Tá, em partes, porque 2036 tem a Copa. Então, exatamente. O que não aconteceu no passado, só assim, aconteceu no futuro. No futuro, você tem uma perspectiva longa. Entendeu? Você tem 2060. Então, nós estamos em 2026. Com certeza, ano que vem, para 2028, para 30, vai ter o 7G. E nós estamos com o 5G. Então, isso é evidente. 5, 6. 5, 6, 7. Carnaval, Copa do Mundo. É evidente. Então, é isso mesmo que você vai perceber. O futuro, ele está longo, 200 anos na tua percepção, 200 anos você tem de perspectiva, só que daí divide no meio e você não tem o amanhã. Ou seja, o futuro, você tem 200 anos de perspectivas garantida, mas você não tem o amanhã de garantido. São dois focos de entendimento, duas formas de analisar o futuro. Por quê? Porque essa percepção de 200 anos está roubando a cena. Aqui você não entende, que eu quero que você entenda, é que amanhã para você nem existe numa parte da sua vida. Ela existe numa outra parte. Mas numa parte o amanhã nem existe para você. Essa parte que o amanhã nem existe para você é aqueles 50 anos que eu te falei que você é teu. 50 anos teu. Então, 50 anos teu do passado, que não me interessa 2000 anos atrás, me interessa os teus 50 anos atrás. Só que se trazer para o futuro, você vai ver que você tem 200 anos de um esquema de percepção do calendário, do 7G, 8G, da tecnologia que vai evoluir. É óbvio que vai evoluir. Então você tem a lógica, você tem o calendário. Tipo, nós temos 2037, 2038, 2040 vai chegar. 2060 vai chegar. O 8G vai chegar. A cura do câncer talvez demore 50 anos, mas vai chegar. Então você tem essa perspectiva lógica e longa. Só que tem uma parte da tua vida que você não tem o amanhã. Então você não sabe se amanhã você vai estar aqui numa parte. Você vai estar aqui, mas existe uma parte de que você talvez não esteja aqui amanhã. Então, essa parte aqui é os 50 anos teu no passado, que é nem 2 horas amanhã ou o dia de amanhã. Ou seja, você pode ver que está em aberto essa coisa aqui. Entendeu? Então, sabe isso? Isso aqui, o teu futuro, isso aqui é o que nós estamos trabalhando. A parte invisível do teu futuro, porque tem a parte visível. Do mesmo jeito que eu citei a parte nossa visível do passado e a tua, que eu não sei quem tu é. Eu presumo porque você tem 50 anos e você tem aniversários, festas e carnavais. Mas você tem o seu passado e eu tenho o meu. Então, o seu passado e o meu não é o nosso passado. É o seu passado e o meu. Então, você viu uma singularidade, um eu trabalhando, tipo eu e você, 50 anos aqui e nada amanhã e tal, toda essa balenga-lenga que eu fiz aí? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Existe isso, entendeu? Tá? Ou seja, exato. Nós não vamos estar lá. Eu não vou, daqui 20 anos eu não estou aqui. No máximo, nem sei se eu duro isso, né? Então, tá, ótimo.
Eu aceito isso, eu vivo isso. Perfeito, não tem o que fazer, né? Eu vou morrer daqui 20 anos, que seja, no normal. Perfeito. Tá. Só essa análise, então. Tá, o que eu vou te dizer agora? Tem duas linhas do tempo. Tem uma que vai do passado ao futuro e outra que vem do futuro ao passado. Tem duas linhas, uma que vai e uma que vem no tempo. Só que a outra não é constatável. A que vem não é constatável. Mas está a caminho de ser e você está incluído aí no entendimento. Porque o que eu narrei já é prévia dessa linha do tempo, que vem do futuro. Entendeu? Existe uma linha do tempo que vem do futuro para o passado, ou seja, o futuro, ele é... O que eu quero dizer? O futuro, ele é constituído de uma matéria-prima que não é a mesma do passado. Então você não se vale do futuro pelo passado. E o 4, 5, 6, 7G está dizendo que sim, que você se vale do passado para o futuro, inclusive a Bíblia. Ele está dizendo que sim, e não pode se valer. Eu vou te explicar. Como é que você faz uma Ferrari? Tá. O futuro existe por evolução do que aconteceu no passado. Essa é a ideia que nós temos, mas na realidade não é bem assim. Entendeu? O futuro, ele tem essa colocação aqui, trazendo a ideia de novo para nós. Por quê? Porque ele é oposto ao passado, ele não tem nada a ver com o passado, ele só é o complexo oposto do futuro é isso, passado é isso. Mas não que o futuro e o passado tenham uma ligação de estamos indo do passado caminhando ao futuro como se fosse uma ideia única do todo. Eu explico isso dessa forma, ó. Como é que você faz uma Ferrari? Os princípios são o mesmo de fazer um Palio ou uma Mercedes. É a mesma receita. Rodas, combustível, eletricidade, chassi, paralama, pneus, metal. A receita é a mesma. Ou seja, você faz uma Mercedes-Benz, você faz uma Ferrari, ou você faz um carro popular com a mesma receita. O carro é carro. Ah, mas é a Ferrari. Sim, mas a receita é a mesma. O carro vai um chassi, vai o banco, você senta, o motorista. Você já viu Ferrari sem volante? E já viu Gol sem volante? Então, a receita é a mesma. Então, para vocês o passado e o futuro, e o passado, presente e futuro, é isso. A mesma receita que se faz o passado, se faz o futuro, e não é. Entendeu? Entendeu a analogia? Para vocês, o passado, presente e futuro é aquilo que eu falei da Ferrari, ter o volante, porque o Gol também tem volante. E não tem como um carro não ter volante. Essa é a essência. A receita é a mesma, independente do carro. Tem que ter um volante, tem que ter um banco, tem que ter um freio. Entendeu? Então, essa é a receita, é a mesma. Então, para vocês é assim. O passado, presente e futuro, a mesma receita. E não é. Não é. A receita do futuro é uma e a receita do passado é outra. Tá, agora preste atenção. Preste atenção. Você vai fazer um bolo de chocolate. E você vai fazer um bolo de fubá. Tá. Aí você quer fazer um bolo de laranja. Tá. 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 Agora, você vai colocar soda no bolo? Não. Não vai colocar soda no bolo, porque soda não se põe no bolo. Entendeu? Porque se você pôr soda, soda é coisas de limpeza, não coisas de comida. Então, viu como a receita muda? Esse é o futuro. A receita é totalmente diferente. É como se o futuro fosse as coisas de limpeza. E você nunca vai misturar na receita do bolo, como o carro e a Ferrari têm a mesma receita. Você me entendeu? Me entendeu? Você me entendeu? Tenho certeza que você me entendeu. Entendeu? Então, é isso que é o futuro. Não dá para pegar a soda,
que é a receita do futuro, e misturar no bolo que é a receita do bolo, ou do passado, que vai dar merda. Já a mesma receita do carro, sim, totalmente cheio de coisa. Então, isso é o futuro. Então não tem nada a ver com o passado, porque o passado é uma receita de bolo. E o futuro é uma receita de produto de limpeza. Ou seja, um limpol, uma esponja, um Acboa e um amaciante. Tá. Você vai pôr isso no bolo? Não, você vai pôr isso na água. Para fazer a mistura, para fazer a limpeza da casa. Então, é a mesma receita? Então, é isso. É isso. É isso aí. Isso é a forma de eu te mostrar as duas linhas do tempo. O futuro é uma coisa, o passado é outra, são receitas distintas. Mostrei que são a mesma receita na analogia do carro, mas mostrei que o futuro tem o cheiro de limpeza e o passado tem cheiro de bolo de cenoura. Se você pegar, dá para juntar? Não dá. Não dá. Então, esse é o futuro, não tem nada a ver com o passado. E diz para mim, tem, né? Porque todo o nosso futuro está com 2000 anos de Jesus, por exemplo. Está com Constantinopla, está com a Constituição de 1984. Então, o nosso futuro está sendo ditado pelo passado. Então, cara, eu nem quero continuar mais essa live. Eu quero parar ela exatamente aqui, porque eu consegui fazer uma explanação de uma ideia técnica do que você precisa saber para você sair dessa casca aí que você tá. Porque por mais absurdo que eu falei, que foi as duas linhas do tempo, que foi as receitas dos carros que eu falei que é a mesma receita, e depois inventar essa da receita, da ideia do produto de limpeza e do bolo, cara, nós estamos aqui, ó, para tu sair do casulo. Entendeu? Esses são os princípios que você vai usar para sua mente se abrir. Porque você vai dizer, cara, isso não existe. Existe, my brother. Existe. Eu quero dizer que barriga de mãe pobre vai gerar filho pobre. E barriga de mãe rica vai gerar filho rico. E isso nunca deveria ter sido diferente. O problema é que rico e pobre vêm de qualquer barriga. Porque a receita é a mesma. Vocês consomem a mesma receita para itens totalmente diferentes. Entendeu? Não pode. O rico vem de outro lugar que o pobre vem de outro. Não vem todo do mesmo lugar, filho. Sim. Então, o que acontece? Vocês viram o contraste? Eu acabei com a relação. Por quê? Porque o segredo está em ti. Fazer a relação e desfazer. São duas coisas. Vocês só têm uma. Entendeu? Ou seja, as duas coisas são o que você crê, o que você tem, a mesma receita é, e o que eu disse também é. Só que o que eu disse judia da matemática e da ciência e do existir nosso, porque segundo uma outra linha do tempo, assim, e daí? Quais as consequências disso? Aí mexe em toda a estrutura. Mexe em todo o legado matemático, mexe em todo o legado da ciência. Então é essa que é a paciência que a gente vai ter que ter para entender isso. Ou seja, uma não está desvalidando a outra. Só que são duas coisas e as duas existem. Só que para nós existe uma receita. E o segredo de tudo isso está em ti. É tu que faz essa harmonia do passado, presente e futuro, como eu desfiz, dando o exemplo do produto de limpeza e a receita de bolo, que não dá para misturar as duas, porque é tu o processo solúvel disso. É tu que faz isso e desfaz. E tu não sabia, e tu tá sabendo, e isso muda tudo o que sabíamos até hoje.
E é aí que nós entramos num paradoxo. Porque a partir do momento em que o homem perceber que algo aconteceu que não estava no controle dele e que ele foi passado para trás dessa maneira, ele não vai avalizar muito, ele não vai aceitar muito. E outra coisa, essa linha do tempo, ela não vai ter a mesma característica da linha convencional. Ela é totalmente oposta a capacidade da foto que nós temos, da realidade que é o passado, presente e futuro na nossa vida. Ela é totalmente oposta. E aí vai pegar a ciência e todo mundo de calça curta, religião, ciência, política, entendeu? Nesse primeiro princípio entusiasta, né? Porque isso não vai acontecer assim tão fácil. Mas é aí que entra você. Por quê? Porque essa linha do tempo não é para todo mundo. Ela é zero. Ela é puramente teórica, porque não existe praticante dela ainda, a não ser tu na versão paralela na contemplação do passado, presente e futuro. Só que tu tem esse talento e esse dom de conseguir entender isso. E é aí que entra a singularidade. E é aí que eu falo que é o um. Porque o que nós temos é o dois. Nós temos é como se fosse uma receita. Nós estamos usando uma receita de existir, né? E tem outra. E essa outra, ela quebra todo o código matemático, que é mais ou menos o que já tem lá na ciência com o macrocosmos e com a física clássica e com a mecânica quântica, que elas não se batem. Entendeu? Elas não se bicam, elas não se casam, porque é totalmente oposta. E o segredo da gravidade, que a mecânica quântica não tem, é a chave. Porque se o homem entendesse a gravidade, entendeu? Então, você vai dizer assim, mas a gravidade, você pode ver que é a gravidade que não está batendo na mecânica, as outras coisas batem. É o mesmo exemplo que eu fiz para tu, daquelas prioridades da música. Entendeu? Tem coisas que têm prioridades essenciais e mais coisas estão lá. Então, na música tem muita magia que não vai ter na contabilidade de um escritório. Mas na administração de uma empresa tem. Entendeu? Então as coisas ficam saindo. Então não está tudo no mesmo lugar e umas são mais prestigiosas do que outras. E tem mais coisa de um lado. Pode ligar aí. Eu não acho que eu... Tá aí debaixo de você, ó. Provavelmente tá lá, ó. A preguiça tá batendo, né? Aonde, amor? Aqui, ó. Ó, já vi, ó. Bicho preguiça. Ai, tá lá no... Vai ter né. Eu já vou parar ali. Já deu também. Eu nem ia fazer live, já fiz 2 horas, já tá bom. Inclusive o finalzinho ficou excelente aqui. Então, o que você vai fazer agora? Você começa a entender isso e você vê que tem algo vago. E você vai... Algo vago. Isso é a ideia daquilo que eu te falo que é para poucos que vão conseguir entender isso. E entender isso e ter isso pode trazer surpresas para todos nós. Em todos os sentidos. Porque não tem prévia. A prévia já foi usada na receita prescrita ali. Por isso que eu te narrei aquele pedacinho de vácuo que você não sabe do teu futuro amanhã. Então não tem prévia. E é aí que a gente pega o esquema. Porque o que a gente precisa é se livrar da prévia por uma instância. Então nós temos que trabalhar a prévia, que é aquilo que eu te expliquei, e o vácuo sem prévia. Então a gente não tinha isso. A gente não tinha esse dom de não saber do amanhã. Porque a gente sabe do amanhã. Eu sei do amanhã. Amanhã é dia. Amanhã é segunda. Então, entendeu? Se integra nisso. Então a perspectiva ganha. Então amanhã eu sei do amanhã. Então essa lacuninha, esse vácuo que eu te falei, que você não sabe se você vive amanhã, esse espaço vazio é o entendimento aqui. Que é o que nós precisamos, perder a perspectiva do amanhã. Vou parar porque já deu. Já deu, né? Agora perdi. Mas Tchau. que coisa, cara. Aonde que eu apertei que perdi o negócio? Eu vou parar também, já deu. Tá? Leia uns posts lá, tem um monte de loucuras lá. E a gente conversa mais outro dia. Beleza? Abraço. Apertei o negócio, né? Obrigado. Amor, acha de novo. Pronto.